Tem Heloísa Vilela, tem de tudo. Brasília. Elô, boa tarde para você. Boa tarde, pessoal. Nossa Senhora, vou te falar, que dia, que dia, porque a gente está ouvindo aqui muitas coisas que a gente já ouviu nos depoimentos anteriores, só que agora tem muito mais detalhes. Eu acho que toda essa história da Polícia Rodoviária Federal hoje ficou muito evidente o desespero, acima de tudo o desespero do Silvinei Vasquez, que acompanhou todo o depoimento, sentado ao lado do advogado e mandando o advogado perguntar mais isso, mais aquilo. Nossa, olha, deu para sentir a tensão ali do Silvinei, vendo as testemunhas incriminarem o próprio Silvinei cada vez mais. É uma história, né, Elô, que é difícil ele sair dessa. É uma história que o país viu no dia da eleição, várias emissoras noticiaram. O Alexandre de Moraes estava em plantão naquele dia como presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Fez uma advertência para que aquilo não atrapalhasse a eleição. Havia a intenção clara de tirar votos do Lula naquelas regiões do Nordeste, regiões onde a votação, o mapa da votação já mostrava assim, uma vantagem sem fim. Então, ele vai sofrer nessa tentativa de fazer pergunta, tentar desviar desse foco. Não tem como ele sair dessa. Há uma fartura de imagens também, tem fila dos automóveis, tem policiais rodoviários, policiais da Polícia Rodoviária Federal. Obrigado, Gabi. Tentando de todo jeito paralisar os carros, assim, inventando: seu pneu está careca, seu farol não pode, seu carro é vermelho, e por aí vai. Então, é difícil ele sair dessa enrascada. Isso, evidentemente, vai dar cadeia, porque foi muito sério. Elô que tá com... Eu não sei se é um delayzinho. Eu sempre fico esperando um segundo para ver se a Elô vai fazer algum acréscimo de comentário, mas a gente segue... Eu não sabia se você... Ela achava que ia para você. Eu também não sei, fiquei na dúvida aqui. Fazendo, né, esperando aquele momentinho. O que acontece é que como a gente tem um delay... Isso. Como a gente tem um delay, eu estive aí há pouco tempo e fiz tudo aí do estúdio. Aí é muito bom a gente ver quando o outro vai parando de falar e a gente pode falar: eu daqui nunca sei. E acabo interrompendo as pessoas. Eu falei: hoje eu vou ficar quietinha até me chamarem. Elô, você pode interromper todo mundo. Educado. Mas, Chico, diga. Não, é feio. Mas olha, eu acho que assim, foi muito interessante a gente ver na parte da manhã, quando vieram duas pessoas que já foram ouvidas aqui, mas que hoje falaram de uma maneira muito mais detalhada. E o advogado do Silvinei Vasquez queria, de todo jeito, desacreditar o testemunho do policial militar que estava lotado na Polícia Rodoviária Federal na área de inteligência. Então, ele fez análises que ele diz: olha, existe dado, existe informação e existe conhecimento. O conhecimento é quando você pega esses dados, produz uma informação com eles e concatena tudo isso e analisa. Aí sim, isso vira um conhecimento. Então, ele estava falando de dados que ele analisou. Ele não estava falando em acrescentar a isso outras informações. Mas ele viu, pediram a ele para fazer um mapa detalhado dos locais onde houve 75% ou mais de votos para o presidente Lula e para o então presidente Jair Bolsonaro. E depois pediram só os dados detalhados da votação do presidente Lula. E ele viu operações da Polícia Rodoviária Federal parando vans e ônibus justamente nessas áreas. Então ele disse: eu não tenho o conhecimento inteiro, porém, quando eu somei isso, a ação do ministro Alexandre de Moraes, que teve que chamar o Silvinei Vasquez para obrigá-lo a parar com essas operações, aí sim ele formou o conhecimento da coisa, mas antes ele já tinha uma boa avaliação de quem mexe com inteligência há cerca de 10 anos. Então esse ponto foi muito enfatizado, mas foi esse ponto mesmo que os advogados do Silvinei tentaram de tudo para desacreditar
o testemunho dele, eu acho que não conseguiram, viu? Bom, Elô, eu vou aproveitar e trazer mais uma tela aqui sobre a fala do Clebson Ferreira, que é essa testemunha de acusação, que estava falando sobre como houve criação de trânsito ali nessas regiões em que o presidente Lula chegava a 75% das intenções de voto. Então, ele fala justamente isso, quando eu abro aspas aqui, onde Lula tinha mais de 75%, houve uma pressão nas adjacências de trânsito, não só nas cidades, mas nas circunvizinhas também. Quando fiz os dados e filtrei 75% acima, aí ele explicando como é que ele estava trabalhando, né? Houve um mar vermelho de pontos no Nordeste e começaram a explodir na minha raspagem de dados e notícias de que as pessoas estavam impedidas de votar por grandes congestionamentos. E eu vi que uma cidade do meu estado estava sofrendo isso. Então, ele está explicando ali, né, quando ele abria esse mapa, justamente, ele estava vendo esses pontos, esse mar vermelho, que era onde o trânsito estava concentrado, onde esses impedimentos, né, Chico, estavam concentrados. Exatamente. Tinha uma mancha vermelha ali no sertão, próximo a Petrolina, no sertão de Pernambuco, ali já na divisa com a Bahia. Disso ia lá para Bodocó, subia lá para o sertão do Araripe, mas era uma mancha enorme assim de votos. E por parte da tramóia, é muito inteligente. Porque você poderia matar a eleição ali. Se você tira um pontinho aqui numa cidade, um pontinho no outro município, uma eleição que foi tão disputada, uma eleição com diferença de 1 milhão de votos, você resolve ali. Tirando do Lula uma vantagem, desmotivando as pessoas a irem votar. As pessoas ficaram amedrontadas. Quer queiram, quer não, é policial. É armado, fardado. A Polícia Rodoviária Federal, até a chegada do Bolsonaro, era uma polícia muito respeitada. Uma polícia que tratava as pessoas bem na estrada, tinha bons tratos e tinha um respeito. Então, imagina, era essa polícia que estava tentando, sob a desculpa de um pneu careca, de um farol baixo, etc., tentando impedir esse voto. Então, eles poderiam ter matado a eleição ali. O que é mais cruel. Então, o castigo para alguém que tenta isso, isso é um atentado contra a democracia gigante. Só não supera o que a gente está vendo agora, sei lá, de traição à pátria. Não, e esse? Mas é grande a coisa. Lu. E essa testemunha, Chico, também deixou muito claro que ele viu dentro da Polícia Rodoviária Federal, durante os 4 anos de governo Bolsonaro, todo um movimento de transformar essa Polícia Rodoviária em polícia do Bolsonaro. Uma aproximação muito intensa entre a direção da Polícia Rodoviária Federal e o Bolsonaro. E aí são vários exemplos que a gente tem ao longo da história dessa aproximação, desse aparelhamento da Polícia Rodoviária Federal. E essa testemunha disse que ele nunca recebeu uma ordem direta do Silvio Ney Vasquez, mas ele teve gente dizendo para ele que o diretor-geral quer não só essas abordagens mais intensas nesses pontos, como quer prova de que isso está acontecendo. Ele quer as fotos, ou seja, ele queria ter certeza que a Polícia Federal estava fazendo essa ingerência, né? Estava fazendo essa intervenção a mando dele para atrapalhar as eleições. E ele deixou muito claro também, não é que eles tenham feito operações no Nordeste, porque os advogados vinham muito com isso. Não houve esse número de operações no Nordeste, começaram a dar números que eles fizeram de auditoria por conta própria para falar que cidades teve auditoria, se eram as cidades que ele tinha mapeado como mais de 75% de votos para Lula. Ele falou, não foi isso o que eu disse. O que eu disse é que houve um pedido específico da direção para que carros, automóveis, vans e ônibus que estivessem saindo de estados como Goiás, Rio de Janeiro, Minas Gerais, ele deu 5 nomes, 5 estados, em direção ao Nordeste, fossem parados, fossem dificultados, ou seja, não era só a circulação dentro das cidades e dos estados do Nordeste, eram dos eleitores que estavam a caminho dessa eleição. E então eu acho assim, ele deixou bastante claro, ele foi assim, massacrado de perguntas, passou quase a manhã inteira respondendo perguntas como o Mauro Cid está fazendo agora de tarde.
mas foi só foram perguntas exclusivamente do núcleo 2, dos 6 réus do núcleo 2. E agora não. Agora Mauro Cid está respondendo perguntas dos advogados dos réus dos núcleos 2, 3 e 4. Por isso que isso aqui não vai acabar nem tão cedo. Tem também aqui, vou trazer um trecho do depoimento do Mauro Cid, Nelo, que voltou a prestar depoimento, falou mais uma vez sobre minuta golpista, intenção que o Bolsonaro tinha, que na verdade era de prender autoridades. Então, o ministro Alexandre de Moraes pergunta o seguinte: o senhor também disse, ele diz, né? O senhor também disse que o réu, Felipe Martins, chegou a uma reunião com Bolsonaro acompanhado de um jurista. Aí o Mauro Cid, sim. Foram mais de 2 encontros de Felipe com esse jurista e Bolsonaro. E apresentaram um documento. O Alexandre de Moraes, que documento? Ele pergunta. Aí o Mauro Cid, basicamente composto de 2 partes, os considerandos e uma segunda parte com ações e determinações que deveriam ser tomadas. O documento era composto de prisão de autoridades, decretação de novas eleições e medidas em torno disso. Muita atenção a isso que fala o Mauro Cid. Aí o Alexandre de Moraes pergunta, esse documento entrava em estado de sítio, de defesa, prisão de autoridades? E o Mauro Cid diz, sim, prevista a prisão de autoridades, ministros do STF, de Rodrigo Pacheco, que era o presidente do Senado na época. Também, muito importante, esse trecho do depoimento do Mauro Cid, né, Lu? Olha, esse trecho do depoimento deixa assim, o Felipe Martins totalmente envolvido nesse golpe como ator muito importante, inclusive, porque, segundo Mauro Cid, foi ele que escreveu a primeira minuta golpista, imprimiu, levou para o Bolsonaro, saiu da reunião com o Bolsonaro e os comandantes militares e o ministro da Defesa, com o documento todo rasurado pelo Bolsonaro, mostrou ao Mauro Cid e disse, agora eu vou reescrever, né? Então ele foi reescrever de acordo com as mudanças feitas pelo Bolsonaro. E foi justamente nessa mudança que saíram quase todos os nomes das pessoas que seriam presas. Ficou apenas um nome do ministro relator Alexandre de Moraes. Então o Mauro Cid detalhou toda essa conversa e toda essa movimentação, não deixando a menor sombra de dúvida a respeito da participação ativa e decisiva do Felipe Martins nessa trama golpista. Só reforçando então, Chico, o Felipe Martins, que era o assessor especial do Bolsonaro nessa época e o responsável por elaborar a minuta golpista, segundo o próprio Mauro Cid, né? Aliás, Gabi, posso só acrescentar um detalhe? O Alexandre de Moraes, toda vez que ele falou jurista, ele falou a palavra jurista 3 vezes, se referindo a esse jurista que foi com o Felipe Martins. Ele falava jurista com uma ironia. Isso é coisa que só olhando, né? Ouvindo ele falar. Ele fala, jurista, assim, as 3 vezes. Claro, que pessoa que estudou as leis vai se prestar o papel de desenhar uma minuta golpista como essa para impedir a posse de um presidente eleito pela maioria da população? É feio até chamar uma pessoa dessa de jurista, né? Você realmente faz menos da classe, né? Com certeza. Não, mas é uma boa ironia, né? Porque ele se meteu a jurista quando, na verdade, a gente sabe que o único teórico, assim, digamos, renomado que havia ali no entorno do bolsonarismo, inclusive na ideia de minuta, na ideia de recorrer àquele famoso artigo 142 da Constituição, o único jurista mesmo era o Ives Gander da Silva Martins, que é célebre, né, nos meios jurídicos aqui de São Paulo, e que ele aparece aqui e ali na sombra do bolsonarismo. Esse sim, um grande jurista. Ele nega, mas deixou as pegadas ali nesse caminho... Tipo artigo 142. Nesse caminho do golpe. Exatamente. O que eles queriam? Era, vamos encontrar, seja que diabo for, que justifique um golpe de Estado. Mas como o jurista não quis pôr a digital dele ali na hora H, teve que ser o Felipe Martins mesmo. Escreva aí com o chat GPT, qualquer coisa, e a gente tenta dar esse golpe do jeito que der.
Um golpe que tem toda a cara de um golpe tabajara, mas era muito a sério. Era tão a sério que chega a ter essa operação para matar o Xandão, matar o Lula e o Alckmin. E essa operação, ela sai do papel. Ela entra em andamento e ela de última hora, eles acabam desistindo por algum detalhe que até agora a gente precisa ter mais conhecimento. Elô. Pois é, agora o monitoramento houve, né? Aconteceu, houve troca de informações, né? Eles estavam acompanhando o dia do ministro Alexandre de Moraes, estavam em frente à casa dele, né? Então isso tudo aconteceu, são ações, já não são conversas, nem ideias, nem propostas. Isso é plano posto em prática. E isso também, claro, foi muito comentado aqui hoje. Agora, hoje de manhã, quem dirigiu os trabalhos foi um ministro auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, que foi bastante duro também, quando precisou ser, mas agora de tarde a gente vê a diferença quando entra em campo o ministro relator Alexandre de Moraes, que não está com nenhum pingo de paciência para ficar ouvindo a mesma pergunta 5 vezes, né? Os advogados ficam tentando fazer a mesma pergunta 500 vezes para ver se a pessoa que está depondo muda de depoimento ou se deixa criar alguma confusão, enfim. E ele corta todas de maneira direta e objetiva. Ele soltou cada uma hoje aqui, que tem uma lista de invertidas que ele deu, nada simpáticas, que foram realmente engraçadas, sabe? Elô, como diria no linguajar popular, né? No populacho, tá poucas, né? Tá querendo ser o mais célere possível. E hoje, digamos que a cada rodada de depoimento, dependendo de como está o cenário nacional, tem-se um tipo de pergunta, um tipo de arrogância ou não arrogância. Hoje, digamos que não é um bom dia para o bolsonarismo, né? Para cantar de galo em depoimentos ou perguntas ao Mauro Cid, no caso, o delator. Porque esse cenário todo mostra um Bolsonaro nas cordas, enfraquecido por conta dessa tentativa, quer dizer, não é uma tentativa, conseguiram êxito de taxar o Brasil com as tarifas do Trump. É um Bolsonaro que já enfrenta um país um pouco aborrecido com ele. E aborrecido não do nosso lado, que já éramos aborrecidos com o Bolsonaro quase desde nascença. Eu digo com o próprio... Tem gente do próprio bolsonarismo que não está gostando nada do que está acontecendo. Começa a perder dinheiro, mercadorias começam a ser paralisadas nos portos, porque o mercado americano já está desconfiando que pode ter tarifa e não está mais comprando do Brasil. Já começou. É dia 1º oficialmente, mas já temos muitos casos de mercadorias paralisadas nos portos por conta dessa confusão toda que a família Bolsonaro aprontou para o país. Aliás, Chico, aproveitando para a gente trazer mais informações, porque com certeza a Elô está acompanhando os desdobramentos disso também e pode entrar aqui na nossa conversa. Teve reunião ontem do próprio governo lá no Palácio da Alvorada, né? O Lula definiu que o governo vai ter um comitê para lidar com tudo isso que você está contando aqui para a gente, essas consequências todas. E esse comitê ele vai ser comandado pelo vice-presidente Geraldo Alckmin, que também é ministro da Indústria e do Comércio. O Haddad também vai estar nessa, o ministro Fernando Haddad, a Gleisi Hoffmann, o Rui Costa. E aí essa ideia também é debater, gente, com os governadores, além dos empresários que devem ser afetados. Por que isso é importante, né? Tem vários setores que são afetados aí, né? Os setores, a gente já falou aqui, de suco de laranja, aço, autopeças, enfim, podem ser altamente impactados. Essas conversas já começam amanhã. E por que isso também é importante? Porque se a gente está falando de conversar com o governador, vai ter que conversar com o Tarcísio de Freitas também, né? Que entrou nessa história de um jeito bem atabalhoado, para dizer o mínimo. Ele entra da pior maneira possível. Ele entra de uma forma nada democrática. Ele tenta atravessar o samba do Lula e do Itamaraty, ele tenta conversar diretamente com a Embaixada dos Estados Unidos e negociar.
No segundo momento, ele tenta o pior, que é enviar o Bolsonaro, que ele não lembra que foi derrotado na eleição de 2022, enviar o Bolsonaro para Washington, para conversar com o Trump. Ele esqueceu até o resultado da eleição de 2022. Que está com o passaporte retido. Pois é, o presidente é o Lula, não é Bolsonaro. Então, o papel do Tarcísio foi podre, né? Alguns tinham como bolsonarista moderado, mas o que ele fez agora foi assim, para jogar todo o prestígio que tinha, mesmo prestígio junto ao mercado, na lama. É isso, Elô. Não, e o papel dele foi tão ruim, tão execrável, que até o jornal Estado de São Paulo, que é reconhecidamente um jornal super conservador, fez um segundo editorial acabando com o Tarcísio, com o Caiado e com o Zema, dizendo que a direita tem que encontrar outros candidatos, porque não pode ficar com esses que se aliaram ao Bolsonaro contra o país. E vem desancando todos os três. Eu não sei com quem que eles vão ficar. Eu acho que isso aí, a gente começa a pensar, só abre espaço para um candidato que nem o candidato do eterno candidato do PSDB, que é um partido que já acabou, nem existe mais, né, de Minas Gerais, porque com quem que eles vão contar? Então eu acho que eles estão num momento assim completamente desorientado, perdido. Claro que falta muito tempo para a eleição. Tarcísio de Freitas não vai se acanhar em tentar mudar completamente de posição e tentar construir um outro discurso daqui até lá, mas eu acho que ele foi o político que se deu pior nessa história toda, desde que começou esse movimento da família Bolsonaro de trazer problemas para o Brasil para ver se salva a própria pele, de produzir uma interferência direta do governo dos Estados Unidos nas questões internas do Brasil, né? Foi o Tarcísio que saiu pior com isso tudo. Ele destruiu o capital político que ele tinha, tentando se segurar no bolsonarismo. Vamos ver como que isso vai evoluir, mas eu acho que o presidente Lula agora tende a ganhar muitos pontos na política institucional, na relação com os setores mais conservadores e nas pesquisas de opinião. Eu acho que a próxima pesquisa de opinião já trará alguns dados diferentes com melhora da opinião a respeito do presidente Lula, porque esse sentimento de proteção do nosso país, dos interesses do Brasil, de reacender um nacionalismo, de ver a bandeira brasileira sendo usada novamente em prol dos interesses nacionais, isso tudo vai criando um caldo de cultura que tende a favorecer o presidente Lula, sem dúvida. Só que falta muito tempo para a eleição, como os ventos mudaram muito rápido na última semana e meia, a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o momento é muito positivo para o governo. Falando nisso, a gente está numa expectativa, né, Elô e Chico também, de a PGR pedir a condenação do Jair Bolsonaro na trama golpista a qualquer momento. A gente está conversando aqui, ainda não tivemos novidade a respeito disso, mas pode sair até durante o ICL Notícias segunda edição. Porque depois desse parecer que vem da PGR, o Moraes ele pode determinar até a prisão preventiva do Jair Bolsonaro, né, levando em conta todo esse contexto que a gente está conversando aqui, que vem agora, a atuação do Eduardo nos Estados Unidos, a pressão também contra os poderes para conseguir uma anistia, né? O Bolsonaro foi para as redes sociais para dizer que a única alternativa para a economia é conseguir uma anistia. Olha que ponto a gente está chegando. Então, depois que a PGR encaminha esse parecer, que é o que a gente está esperando, o Mauro Cid vai ter 15 dias, isso também é importante, para apresentar o memorial, que é um documento que ele traz provas, traz mais informações também. E aí, depois disso, o que vem? Os advogados dos réus vão fazer também, nesse prazo de 15 dias, as defesas finais. Aí, imaginando que todo mundo cumpra o prazo, né, Lô? É isso. Aí o julgamento vai decidir ou não pela condenação do Jair Bolsonaro, né? É difícil que não cumpra o prazo, viu, Gabi? Porque aqui é prazo dado pelo ministro do Supremo, não é que nem professor de escola, não, viu? É para cumprir a risca. Então, eu estou dizendo isso porque eu acompanhei também o desenrolar
julgamento dos policiais militares aqui do DF, que foi o primeiro grupo a ser julgado, né? A gente até esquece, porque já tem bastante tempo e tá para sair o resultado a qualquer momento. Mas foi exatamente isso: 15 dias para um lado, 15 dias para o outro, todo mundo entrega as considerações finais e aí marca-se a data, né, para o final, o julgamento e a solução desse caso todo, né? Então, acho que logo, logo a gente vai ter. Agora, eu se tivesse que dar um palpite, eu diria que vai ser bem difícil decretarem a prisão preventiva do Bolsonaro. Ao mesmo tempo, eu tenho quase certeza que ele está sendo muito bem monitorado, que ninguém vai deixar ele escapar do país ou entrar numa embaixada ou nada disso. Ele vai ter que cumprir com os ritos da justiça brasileira e vai ter que ouvir a sentença, né, a condenação dele, a sentença que ele aguarda. Boa, vou até levar vamos levar essa aposta pro Cacai também. Muito importante o que ele traz, porque imagina a desmoralização que seria deixar, depois de todo esse processo, houve todo mundo, amplo direito de defesa, 1000 sessões de testemunha, todo mundo sendo ouvido, um processo longo, o cara foge no meio dessa história toda e pula o muro de uma embaixada e adeus. Seria uma desmoralização para o país, né? Então, mesmo que não saia nem uma cautelar, uma prisão preventiva, uma tornozeleira, que seja, que tenha essa tocaia permanente. Porque o bicho é liso, né? Qualquer coisa, ele pula um muro de uma embaixada e adeus. Nunca mais a gente ouve falar dessa família. Que também não seria todo mal, né? A gente acho que ainda vai demorar um pouco. Mas, não, óbvio, o pior melhor... é que se ele vai para uma embaixada, Chico... Eu acho que se ele vai para uma embaixada, a gente fica com uma situação parecida com o que a Venezuela teve na época do Guaidó. Eles vão ficar nos Estados Unidos fazendo confusão, reunindo gente, fazendo movimento para tentar desestabilizar o Brasil. Esse é o grande perigo que a gente passa no momento. A gente vê o julgamento avançando, a gente vê as respostas super corretas do governo brasileiro, do Itamaraty, com relação a essa tentativa de interferência dos Estados Unidos, mas isso é só o que está na tona. A gente sabe que o objetivo do governo Donald Trump é desestabilizar o Brasil e não é por causa do Bolsonaro. É por conta do crescimento da economia brasileira, pelo crescimento das relações do Brasil com diversos outros países, pela diversificação das exportações, pela relação com a China, pelo fortalecimento do Sul Global, pelo fortalecimento do BRICS. É isso tudo aí que está em jogo. Que isso tudo significa uma perda de poder relativa dos Estados Unidos no cenário internacional, né? E é isso que eles estão tentando evitar a todo custo, inclusive com custo para a própria população dos Estados Unidos. Perfeito. Exato.